Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta neste sábado para mais uma das suas edições. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que tem o imenso prazer de apresentar o seu programa espírita, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis, juntamente com os estúdios da TV Candidez. O programa Nova Era traz para todos vocês uma programação muito interessante a partir de então. Ano 2023 é um ano promissor e nós queremos trazer para todos vocês um programa Nova Era com novidades. Nós vamos estar falando a respeito da Bíblia. Dizem ser a Bíblia a palavra de Deus. Você ouve comumente. Hoje em dia, ouve-se muito dizer de que a Bíblia é a palavra de Deus transmitida aos homens. Isto é verdade? Ou isto é um fake news? O programa Nova Era, nesse sábado, vai trazer para vocês o início de uma longa jornada de programas consecutivos que vai tratar da história da formação da Bíblia. Com isso, meus amigos do Ideal Espírita e Não Espíritas, nós vamos trazer para vocês novidades, muitas novidades acerca da história da formação da Bíblia. O programa Nova Era, ele é um programa espírita. E vamos trazer, à luz da doutrina espírita, a Bíblia em seu contexto, em toda a sua história. Então, hoje, começando a sua primeira parte, nós teremos vários sábados consecutivos para tratarmos do assunto. Vai ser um longo tempo, essa nova formatura agora, esse formato do programa Nova Era, que estamos trazendo para vocês a partir de então. A Bíblia no seu contexto geral. Vamos poder estudar a Bíblia, seja ela no seu Antigo Testamento, no Novo Testamento. As cartas paulinas, nós vamos poder também verificarmos algumas delas. A nossa história começa lá no continente africano, lá onde a Mesopotâmia, na cidade de Ur, ali havia um povo que aguardava alguma das profecias enunciadas de que haveria uma terra prometida, aonde os caldeus, os assírios, os babilônios, todo esse pessoal oriundo da cidade de Ur, deveria, mais tarde, encontrar uma cidade bastante promissora, a chamada a terra de Canaã, a terra da libertação daqueles povos muito ligados aos chamados holocaustos, que eram o sacrifício de vidas humanas e até mesmo de animais, em oferenda aos deuses. Deuses aqui entre aspas, Deus com D minúsculo. E lá havia um grande homem, na qual chamamos de Abraão. Esse homem tinha realmente essa missão de conduzir esse povo a essa terra prometida, Canaã, que mais tarde, de Canaã, seria refugiados para o Egito. Então, a gente passa a perceber de que a fuga para a terra prometida foi uma longa jornada. Abraão saindo lá do continente, digamos assim, asiático, fazendo essa grande travessia para desembocar no continente africano e ali encontrar essa terra prometida, Canaã. Abraão era muito fiel àquelas comunicações espirituais oriundas dos deuses. Deus com D minúsculo, porque a palavra
espírito, ela era chamada de Deus. Deuses, na antiguidade, eram os espíritos. A designação de espíritos ainda não existia a palavra espírito. Então, chamava os espíritos de deuses. E esses deuses, entre aspas, comunicavam-se a esse grande profeta, Abraão. E Abraão, ele passa a ser realmente, digamos assim, a raiz, quer dizer, aonde viria estar oriundo todo o profetismo, que mais tarde cresceria e esparramaria para todos os quadrantes do planeta Terra. Então, Abraão foi testado em sua fidelidade por algum desses deuses, pedindo a ele que sacrificasse o próprio filho em oferenda a ele, a esse espírito, chamado de Deus. E Abraão chega a quase a cometer o ato do sacrifício do filho amado. E aí, esses holocaustos eram muito comuns entre os povos da Caldeia, da Síria, da Babilônia, dessa cidade de Ur, na onde esse povo realmente tinha os hábitos muito diferentes de hoje. Sacrificar vidas humanas e animais, oferecendo a esses sacrifícios a esses deuses com D minúsculo, que não passavam de verdadeiros vampiros da vitalidade dos seres sacrificados, tá? Verdadeiros vampiros do fluido vital exalado ali, quando da morte, do sacrifício de seres humanos e de animais. Aí vem essa fuga para Canaã, que era uma terra predita que seria a libertação daquele povo do cativeiro, dos holocaustos, do cativeiro da goecia ou das magias. Era muito comum nessa época a ideia de deuses. E a mitologia vai nascer nessas regiões da Caldeia e da Síria, da Babilônia. E ela vai realmente chegar na terra de Canaã, e ali esse povo refugiado dessa região de Ur vai ser escravizados pelo Ramsés III. Vai ser colocado a trabalhos forçados aqui naquela região. Então, não aconteceu nada mais, nada menos, que haveria de ter alguém que pudesse libertar esse povo do cativeiro do Velho Egito. Porque ali da terra de Canaã, eles desembocaram para o Egito. E lá no Egito, então, ali eles foram realmente para uma promessa dada pelos espíritos, que ali estava realmente a libertação daquele povo. E esse povo, então, chega ali no Egito e passa esse processo de escravidão na companhia ali do poder do Ramsés III. Então, esse pequeno missionário chamado Moisés, tá? É uma longa história que nós não vamos detalharmos aqui. Moisés, essa criança que foi realmente pega num balainho, no rio abaixo, aonde uma das filhas do Ramsés III estava tomando banho ali, viu quando um balaio trazia dentro uma criança. Ela então toma essa criança para si e passa a criá-la no palácio do rei. E essa criança leva o nome de Moisés. Moisés, então, desenvolve ali toda a sua missão, começa ali. E na sua missão a gente percebe que Moisés, ele sempre foi uma pessoa que tinha uma percepção extrasensorial muito aguçada. Então, os espíritos manifestavam a ele de formas muito ostensivas, de ordem física. Aqui nós temos o fenômeno da sarça ardente, na onde uma espécie de uma árvore, ela acendeu com uma chama. E ali se travou-se uma comunicação espiritual. Esse fenômeno é chamado de pirogenia. Tá? Então ali houve uma comunicação de que Moisés deveria pegar esse povo ali, escravos do Egito ali, e libertá-los. Então, esse foi o papel missionário de Moisés. Mas,
ali de Canaã para o Egito, todo esse processo, então, vai desdobrar numa missão muito especial de Moisés. E aí, ele vai poder realmente reunir todo esse povo, prometendo a libertação dele. Mas o rei Ramsés, de certa forma, não quis libertá-los. E precisou que Moisés e seu irmão ameaçassem o poder temporal daquela época, o rei Ramsés III, das 10 pragas, que nós não vamos comentar agora. E aí, Moisés consegue a autorização do Ramsés III para esse povo ser refugiado. E Moisés sai, tá, em direção ao deserto, mas vai encontrar ali um alto mar na sua frente. E Moisés, então, consegue fazer essa travessia desse mar vermelho. É o chamado Êxodo, que é justamente a fuga do Egito para a libertação do povo cativeiro. Então está ali essa libertação do povo cativeiro ali, do antigo Egito, Ramsés III, escravizados a trabalhos forçados. E ali, nessa travessia, há muitas controvérsias, tá? Não vamos detalhar aqui as controvérsias, tá? Quando nós tivermos oportunidade, nós vamos trabalhar, assim, algumas controvérsias, mas hoje a história é muito rápida. Moisés, então, depois de libertar esse povo, dessa libertação, ele vai poder receber ali o decálogo, que é os 10 mandamentos. Ele vai subir ali no Monte Sinai e vai receber da espiritualidade uma comunicação espiritual em forma de 10 mandamentos, 10 leis que pudessem regular o comportamento daquele povo, o povo hebreu, o povo refugiado, ali do Êxodo, do Antigo Egito. Ali recebe, então, esses 10 mandamentos, e Moisés, quando refugiado ali no monte, para receber os 10 mandamentos, Arão era seu irmão e ficou com o povo hebreu, e que ainda tinha o hábito de adoração de deuses, e adoravam um bezerro de ouro. Quando Moisés volta ali do monte, ele chega e vê aquele povo adorando um bezerro de ouro, uma prática bizarra, uma prática da qual deveria ser abolida a partir de então. E foi justamente essa prática que Moisés começa, então, a combater o politeísmo, que foi um dos seus papéis mais importantes lá no Antigo Egito. Fazer com que a crença em muitos deuses fosse abolida entre aquele povo ali, o povo hebreu, da qual Deus escolheu para ser o povo que receberia o germe do monoteísmo. Então Moisés era o missionário para lançar a semente, o germe do monoteísmo entre aquele povo politeísta, tá? Aquele povo pagão. Pagão vem de quê? De práticas pagãs, de práticas politeístas, que acreditavam em muitos deuses. Moisés, então, vai combater o culto ao bezerro de ouro. Então, essa história toda vai culminar a partir de tudo que nós vamos agora colocarmos em termos de quê? Da Bíblia, tá? Nós precisamos trabalhar a questão da Bíblia, essa história do povo hebreu. Nos fala José Herculano Pires de que a Bíblia, no seu Velho Testamento, não passa de um livro da história, a história antiga do povo hebreu, contando a história daquele povo. Nós vamos detalhar isso depois. Então tá aí. A Bíblia, o conteúdo da Bíblia já existia bem antes da criação do mundo. Consta. Sabe aonde? No Talmud. Aí você vai perguntar, mas Vicente, o que é Talmud? Eu não conheço o Talmud. Pois é, então nós vamos começar a conhecer o que é Talmud. Tá? O que é o Talmud? É a obra mais importante do Torá oral, que é
justamente quer dizer, Talmud quer dizer estudo. Talmud em hebraico quer dizer estudo. Tá? Então, é a obra mais importante do Torá, que é justamente o Torá oral, que é a verbalização. Tradições judaicas que narram as histórias contidas na Bíblia. Torá, editada sob a forma de um longo comentário em aramaico, sobre as seções de chamado o Mishnah. Significa a repetição. Tá? É aquela pronúncia repetitiva o tempo todo. O Talmud também é conhecido pelo seu nome aramaico. Gué-mará. Gué-mará é outra pronúncia muito complicada. Aonde está o Talmud? Então, vamos falar um pouco da evolução, tá? Do orbe, o planeta Terra e a sua civilização. A Terra, ela surgiu da condensação da energia cósmica. E dessa condensação, nós temos aí o início das leis de Deus. As leis físicas, as leis químicas. Então está aí a formação daquela nuvem discoide que formaria o sistema solar mais tarde. Está aí a formação aqui, ó, o Sol no centro e a formação dos planetas. A isso daqui existem leis físicas, leis químicas. Então, essas leis representam justamente o Talmud, lá no início da formação do orbe, o planeta. Notem vocês aqui a condensação dos planetas. Aí, ó, a formação do sistema solar. Para que o sistema solar se formasse, precisava que leis existissem. E essas leis são chamadas leis físicas e as leis químicas, das quais Deus realmente fez com que tudo no universo fosse regido por leis. E essas leis é o que mais tarde vai ser revelada de forma diferente, de forma subjetiva. Então vamos lá. Aí o sistema solar todo regido por leis. Então vamos entrar em detalhes aqui. Então damos uma leve pincelada para poder explicar que o Talmud, quer dizer, o estudo dessas leis que já existiam aqui desde os tempos mais antigos, desde a formação do planeta. Está lá nos ensinamentos dos chamados Upanishads, 6.500 anos antes de Cristo. Então, vem da formação do sistema solar a formação do planeta Terra. Essa nossa casa, aonde nós moramos. Então, essas leis físicas e essas leis químicas tiveram que ser o quê? Criadas por Deus, para a formação de tudo até a chegada do planeta. Essas leis estão assentadas em cima do princípio da ação e da reação. Tá? Essas leis físicas, leis naturais, essas leis que regem o elemento material de que nós detemos e o elemento espiritual de que nós somos. Tá? Então vem aí as leis físicas, as leis químicas. E quando do surgimento da vida no orbe, no planeta Terra, as leis biológicas. Quando surgem os primeiros seres vivos na água, tá? Desde aqueles seres mais simples, que não vamos detalhar para vocês, tá? Mas a ameba, e depois aqueles seres todos, os chamados, esses seres primitivos, que surgiu na água, da água, porque a vida começou na água. Tá? Então, esses seres chamados anfíbios, que mais tarde deu origem aos répteis. E aí, mais tarde, então, veio a formação de toda a crosta terrena, o surgimento dos homens, a vida humana e as leis físicas, químicas e biológicas prevalecendo, vai surgir, então, a outra modalidade de leis, as leis morais, que é justamente as leis que regem o comportamento da alma,
o comportamento do espírito. É aqui que é chamadas leis subjetivas, tá? E essas leis é que justamente a Bíblia, no seu Velho e Novo Testamento, vai tratar, vai especificar, vai falar dela, tá? No Livro dos Espíritos, nós fomos até a pergunta 128 e perguntamos ali a espiritualidade a respeito. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Então a espiritualidade chegou e disse: sim, certamente, em todos os tempos homens receberam essa missão. São espíritos superiores e encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então nós começamos lá com Abraão, Moisés, depois veio Jesus pessoalmente, testemunhar presencialmente, fisicamente, moralmente, espiritualmente, logicamente, trazendo o seu legado, seu evangelho. E prometendo o Consolador, que viria mais tarde. Não na pessoa de Allan Kardec, tá? Mas na doutrina espírita, que veio no século XIX. Nós colocamos aqui Allan Kardec para simplesmente representar a doutrina espírita, que é a terceira das 3 grandes revelações de Deus, tá? Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Então nós tivemos aí a lei do Antigo Testamento, que está personificado em Moisés, chamado mosaísmo, a do Novo Testamento personificado em Jesus, tá? Que é o Evangelho, não é isso? Então, para interpretar então e desenvolver os pensamentos dos Espíritos, veio os grandes profetas. Tá aí, esses grandes reveladores das questões morais, subjetivas, mas também das questões filosóficas, aonde aqui salientamos os profetas como Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros. Einstein, como sendo um profeta da ciência, trazendo também os enunciados científicos, tá? A palavra revelação, ela vem do latim revelare, velum, véu. Significa literalmente sair de sob o quê? De sob o véu. Isso é importante. E, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, revelar é tornar aquilo concebível, tornar aquilo conhecido, tornar aquilo de forma ostensiva, nos apresentar, levantar o véu, essa cortina que encobre até então a verdade. Esse véu é justamente a nossa ignorância. Somos seres ainda ignorantes. Véu vem de quê? De literalmente tornar e tirar esse véu, que é a nossa ignorância. Então, Abraão é essa raiz, essa base, na onde surgiu todo o profetismo. Moisés continuou, tá? E Moisés é o profeta, foi encarregado de revelar as leis, os 10 mandamentos, estabelecendo assim esse decálogo para os homens. Então, ele é a primeira revelação, tá? Que marca na história da humanidade. Viu? E aí, o trabalho de Moisés, todo esse mosaísmo, está dividido no chamado Pentateuco de Moisés, o Torá. O Torá está dividido em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Esses 5 livros é o Antigo Testamento. É o trabalho que Moisés aproveitou de alguns profetas precedentes a ele,
tá? E desses grandes escritos que ainda estavam ali sob o comando de muitos profetas, Moisés pega e constitui esse Torá. Então, o mosaísmo, ele é um código de leis civis, apropriado aos costumes de um povo selvagem, um povo embrutecido, sem princípios de higiene, de saúde, composto de princípios extraídos do antigo código de Hammurabi, tá? Onde menciona apenas de Talião. Hammurabi era um rei, e ele trabalhou constituindo-se um código de leis civis apropriada àquele povo rebelde e turbulento naquela época. Aí Moisés vai tomar desse código de Hammurabi, né, o princípio da lei de Talião. Tá? A Talião vem do grego, talis, quer dizer a lei do fazer. Então, Moisés ainda tendo e acreditando num Deus vingativo, num Deus bravo, num Deus tirano, certo? Um Deus guerreiro. Esse Deus de Moisés é um Deus que, na verdade, não é o Deus de Jesus e nem da doutrina espírita. Então, ele vai adotar o código de Hammurabi, apenas Talião, para poder corrigir, para poder realmente ameaçar todo aquele povo rebelde e turbulento daquela época. Tá? Aí veio, quase 2000 anos depois, a segunda revelação. Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não viverá em trevas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quase 2000 anos depois, vem Jesus, falando diferente, né? Dizendo a nós, em vossa leis, dizeis que devemos o quê? Devemos ameaçar os nossos inimigos, devemos odiá-los, devemos maltratá-los. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo, certo? Fazei a ele tudo que você gostaria que ele fizesse. Então Jesus vem dar um tapa de luva em tudo aquilo que Moisés ensinou. Se Deus de Moisés era vingativo, bravo, tirano, guerreiro, Jesus chegou e disse, o Pai, ele chamou Deus de Pai. Então foi Jesus quem nomeou Deus de Pai. Se alguém lhe ofende uma face, vireis a outra. No sentido literal, se alguém lhe ofende, mostra o seu outro lado, o não do ofendido, o não do ofensor, mas daquele que perdoa e esquece. É nesse sentido que Jesus coloca para nós, né? Se alguém lhe bate uma face, que você vire a outra face, né? Mostra o seu lado, e não o lado do ofensor, do ofendido. Então, meus amigos, o programa Nova Era, ele está chegando ao final desse sábado, dessa sua primeira etapa, falando da Bíblia em todo o seu contexto. Queremos agradecer a todos vocês a audiência desse sábado e dizer que nós teremos muitos sábados para frente para tratarmos do assunto. É muita coisa, tá? Então, o programa Nova Era, ele é um programa de quê? Um programa que trata justamente da produção do CEP, que é o Centro de Estudo e Pesquisa Espírita. A AME realiza esse programa todos os sábados e o CEP produz esse programa, tá? Então nós queremos aqui finalizar, agradecer a todos vocês e convidá-los para que no sábado que vem vocês estejam conosco, tá? Para a continuidade desse trabalho que começou hoje. A todos um bom sábado, repleto de muita paz e muita alegria, um bom final de semana, fiquem na companhia de Jesus. Obrigado.